Eu também acho que não. Não sei, eu fiquei em dúvida e eu não olhei depois. Acho que não. Ela deve estar por aqui no computador. Depois eu vou procurar da aula passada e de hoje. Já liguei, já ativei a gravação, ok? Vou aumentar. Qualquer dúvida pode parar no momento onde eu estiver. Fiquem tranquilas quanto a isso. Tá compartilhado? Sim. Sim, professora. Dá Então, para ver aqui. dá para ver? Então, embora lá. Sim. Olha só. Então, continuando naquela mesma linha que a gente tinha falado, continuando naquele assunto da aula passada, que é um assunto complexo, é um assunto extenso e, ao mesmo tempo, é um assunto delicado, que a gente tem que tratar com um pouquinho de delicadeza e suavidade. A gente vai falar da família. A família, ela é muito importante no desenvolvimento cognitivo e afetivo, porque é o primeiro vínculo que a criança vai ter. Ela vai nascer, vai estar inserida dentro de um contexto, dentro de uma família. E essa família é onde vai ter os primórdios de toda a educação dela. A educação de escovar dente, os hábitos de rotina, os hábitos, todos os valores, a cultura vai estar inserido dentro desse contexto familiar. Para isso, a gente vai estar vendo hoje família. Opa, foi demais, tá? E a gente vai ver a família, depois a gente vai ver a família dentro do contexto da escola. É difícil trazer a família para a escola, porém, ela é de suma importância em todos os aspectos da criança. Bem, é possível a gente conseguir estabelecer alguma relação entre escola, família e aprendizagem? O que vocês acham dessa questão? É possível que a presença da família na escola melhore a aprendizagem dos alunos? O que é que vocês acham? Ah, Acho que sim, professora. professora. Eu Sim, também, professora, porque é muito importante a família participar, tanto pai como mãe. Tanto que isso. aqui os professores, eles sempre pedem, gente, participa. E as crianças vão ficar mais assim, bem mais esperta, porque o pai e a mãe estão ali participando, né? Não só em reunião, e sim nas festas que eles fazem, nos eventos, né? Isso. No acompanhamento da lição de casa, não é? Participando, não precisa só estar na reunião, não é? Não precisa só estar nas festas, mas assim, estabelecendo esse vínculo, acompanhando a lição, vendo o que ela está acontecendo, o que você aprendeu hoje, não tem lição, mas o que você aprendeu, como que você viu, o que você viu na escola, tá? Porque na realidade a gente sabe que na escola só vão os pais daqueles alunos que são bons, não é? Os alunos que são problemáticos, os pais não vão, porque eles já sabem que os alunos são problemáticos e eles já sabem que eles vão lá para ouvir, olha, o seu filho é ruim, o seu filho está ruim. Eles não vão, gente, acaba não indo. Então a gente tem que descobrir, ninguém vai querer ir toda hora num lugar para ouvir, olha, seu filho é ruim, 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 seu filho é ruim, 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 seu filho é ruim, ruim. Não, ninguém suporta isso. Tá? Então eu vou perder meu tempo, vou faltar no trabalho para ouvir o que eu já sei. Então, Mas é aí que eu acho errado, né, professora? Se o pai ou a mãe sabe que o filho é ruim, por que, né, não tenta corrigir, não tenta aí conversar com o professor, né, sentar, então, ver o que pode fazer, né? mas a família está tirando a responsabilidade da parte dela e passando para a escola. Só que a escola sozinha, ela não consegue educar. Por quê? Porque a criança fica numa escola, vamos supor, 4, 5 horas. O dia tem 24 horas, o resto do dia ela está com a família, não é? Então, é obrigação, é dever, já está previsto na lei, está previsto no LDB, está previsto no ECA, a família acompanhar, os pais acompanharem, está previsto a escola também tem que estar trazendo esses pais, só que é uma dificuldade muito, muito grande esses pais estarem na escola. Professora, tanto que tantos diretores, assim, coordenadores, eles sempre pedem, gente, participa. Nas escolas Isso. estaduais,
A diretora daqui mesmo, onde eu moro, ela pede: mãe, pai, se quiser participar até das aulas, vocês podem vir para acompanhar. Sim, a gente sempre Né? pede para acompanhar, para estar presente. Pois é. Eu tenho até uma história, quando eu estava na direção de uma escola, a gente pedia, vem, 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 e no fim vem uma mãe de uma aluna até boazinha. Não, mas eu vou vir, eu vou acompanhar a aula e vou ajudar no intervalo. Ah, você fica até feliz, você não tem ninguém no intervalo, né? Que bom que ela vai vir. E vinha ela, todo horário de manhã, 9h15, ela já estava lá. Dava um intervalo, 9h40, ela ficava até as 10. No início, tudo bem. Vinha com o guarda-chuvinha dela, com o modelinho dela, estava lá. A gente até ficava feliz que ela olhava e, por ter uma postura um pouco mais dura, os alunos estavam obedecendo. Mas, no entanto, teve um dia que a filha se envolveu numa briga. E é lógico que ela vai defender quem? A filha. Então, naquele momento, ela foi defender a filha, já passou a ser um fator problemático. Por quê? Ela defendeu a filha. Então, espera um pouco. Esse aluno também tem mãe. Você está defendendo a sua filha e está culpando ele. Você não pode fazer isso. Ele também tem mãe, ele também tem pais, só não estão aqui nesse momento. Então, não é assim que funciona. Então, ao mesmo tempo, a gente ganha quando uma mãe está do nosso lado e, ao mesmo tempo, acaba sendo uma problemática. Eu sei que eu sofri muito para depois ter que pedir para ela não ir mais, porque estava dificultando toda a relação. De um lado, eu fiquei feliz no início, depois eu estava querendo que ela não comparecesse mais, que estava sendo um fator problemático lá na escola. Bem, isso foi só um exemplo. São Professora, os dois lados da moeda, tá? A gente tem um ganho e também nem sempre a gente ganha. Bem, respondendo, professora, pois não. então, esse trabalho da escola com família e a sociedade é um trabalho mútuo, não é? Sim, em conjunto. Ele deve, ele deve acontecer. Então, não é assim que, não é errado a gente falar assim que a criança, ela é uma criança problemática, porque a criança ela é aquilo que ela reflete aquilo que ela vivencia. Sim, Ela sim, reflete aquilo que a família, a sociedade e a escola espelham para ela. sim. Então, uma criança que é ditada como problemática, às vezes não é por essa falta da família estar presente, da família estar junto com a criança, nesse trabalho da escola, da educação. Então, você está perguntando, não é? Isso. Se não é falta. É e não é, não é? Sim, a criança sente falta desse acompanhamento. Mas, de repente, vamos ver o outro lado. A família não vai nas reuniões, mas ela acompanha em casa. Eu mesma, com os meus filhos, eu nunca chegava na reunião no dia, no horário marcado. Ou eu chegava antes, ou eu chegava depois, ou um dia depois. Olha só. Por quê? Porque você está trabalhando em escola, você está em outra condição, você não consegue chegar naquele dia, naquele horário. Mas eu ia. E eu fazia o acompanhamento em casa. Tinha as cobranças, então tinha o horário que eu deixava, eles sabiam que naquele horário eu ia chegar, já era rotina, eu ia chegar, eu ia ver, ia questionar, ia perguntar. Porque a vida inteira eu trabalhei, e a vida inteira eles ficavam. Então, eu estudava num período, na outra parte, depois mais jovenzinho, faziam os cursos, voltavam, ficavam com a minha mãe. Aí, no final da tarde, eu passava, pegava, e aquele horário já tinha que estar lá vendo lição, como é que está, o que aconteceu, o que não aconteceu. Tem reunião? Tem, tal dia, tal horário. Tá, eu vou, ou eu ia mais cedo, ou eu ia mais tarde, ou no dia seguinte. Mas tinha esse acompanhamento. Presencialmente, no dia, no horário, eu não ia. Até me justificava, desculpe, mas nesse dia, nesse horário, eu também tenho escola, eu também estava ocupada. Tá? Mas nunca deixei de dar essa atenção, de olhar o que está acontecendo, o que está vendo. A gente sabe que hoje o ritmo da família é um ritmo frenético, não é? E as escolas, assim, criam horários, às vezes, que dificultam a, a vinda da família na escola. Então, eu acho que se você não pode estar indo naquele dia, naquele momento, você pode estar, acompanhando em casa, questionando em casa. Então, olha só,
Não há uma comprovação que existe uma interação entre escola, família e aprendizagem. Não tem nada empírico falando disso. Todos os modelos do sucesso, a gente sabe disso, que inclui o ambiente familiar, a aspiração acadêmica. Todo ambiente de sucesso está ligado ao contexto que a criança vive, as relações que ela vive no seu cotidiano. O que a família está fazendo, que suporte ela está dando, que parceria ela está estabelecendo entre a escola e a família. Tem que ter uma parceria. As duas têm que estar falando mais ou menos a mesma linguagem. Aí, gente, agora eu vou mudar aqui. Vamos ver se vai. Eita, Lelê. Agora não muda? Por que a escola tem que procurar buscar o apoio da família? Olha só. Primeiro, que a família faz parte da comunidade. A gente está vivendo num mundo hoje que existe a gestão democrática. O que é gestão democrática? O diretor sozinho, ele não decide nada. Essa escola tem que ser uma escola também aberta, tem que ser uma escola que tem que ouvir a comunidade, ouvir a necessidade dos pais. Então, é super importante que a gente tenha esses pais ao nosso lado. É fato que a família, quando ela acompanha, não digo estar lá todos os dias, mas quando ela acompanha as atividades, existe uma melhora na vida escolar das crianças. Então, muitas vezes, para a gente conhecer o aluno, para a gente olhar o aluno, nossa, esse aluno é problemático, quando você vai olhar a família, você já entende esse processo, você já entende a problemática, né? Muitas vezes, quando eu estava na direção, tinha muitos problemas que estavam acontecendo, eu evitava de chamar a família, porque eu sabia que a família, naquele contexto, ou o pai, ou a mãe, ou algum responsável, iria causar um conflito maior com o aluno. Então, muitas vezes, eu fazia um acordo com ele. Vamos fazer um acordo aqui, nós dois? Então, olha, vamos lá. Você vai melhorar, você vai fazer isso, só nós dois, tete a tete, para que você melhore, ok? Ok, para a gente não chamar nem o pai, nem a mãe. Porque naquele contexto, conhecendo a família, eu sabia que a vinda de um pode ser mais conflituoso e expor o aluno, ok? Um pouco da história da família. Lá para trás, o que a gente tinha? A gente tinha uma família patriarcal. O pai, ele tinha o poder de educação dos filhos. Na época de 1500 a 1822, existiam poucas escolas. E essas escolas que existiam, elas eram assim reservadas somente para os filhos da elite. Eram pagas e estava submetida ao contexto da igreja. Era a igreja que tinha o poder e o monopólio dessa educação. Depois, no Brasil Império, a família passou a ser o centro econômico e social e também responde pela educação da criança. A rede doméstica do ensino era organizada a partir das casas grandes, unicamente para os filhos dos senhores, que, na verdade, as mães que tinham um pouquinho mais de conhecimento, elas eram perceptoras, elas passavam o conhecimento para os filhos. Na Primeira República, a partir daí, a criação das escolas, começou a surgir algumas escolas, só que essas escolas, elas eram restritas, tá? Então, nessas escolas, além de mandar os filhos à escola, os pais também, eles tinham que ser educados e civilizados. Nesse contexto, nessa época, o Estado passou a ter o maior poder diante da família, regulando comportamento, hábito e até considerando íntimo o seu discurso em favor da educação em 1930. Somente 30% dos alunos que estavam matriculados nas escolas. Na era de Vargas, era uma era militar, do regime militarismo. A demanda por educação escolar pelas famílias. A importância que as famílias atribuíram à educação era enorme.
ações propostas para aproximar família da escola. A família perde o poder. Por quê? Porque a gente tem uma escola autoritária, um regime militar. Com os fins dos anos 50, e metade dos brasileiros ainda não sabiam ler, e apenas 50% das crianças frequentavam a escola primária. A gente ainda tinha um número pequeno de pessoas na escola, uma escola conservadora, autoritária, nessa época, um regime militar, uma forte influência do regime militar, e 50% de crianças fora da escola. Vai, voltou, desculpa, gente. Não. Bem, a expansão das matrículas. Como é que aconteceu a expansão das matrículas? Bem, na época do regime militar, 1964 a 1984, começou a haver muitas transformações sociais. A mulher começou a estar à frente do trabalho, a família começou a modificar, os pais e as mães começaram a enfrentar muitas dificuldades para acompanhar os filhos, em função de tempo, desafios. Aí a escola criou a educação compensatória, um modo de compensar essa falha. Só que a gente tinha uma demanda de uma escola pública muito autoritária. Com isso, ainda a qualidade estava decaindo e a gente tinha um analfabetismo muito grande nessa época. Bem, com a redemocratização, a revolução tecnológica, a comunicação, começou a surgir a informática. Com isso, começou a mudar um pouco o cenário. As famílias, elas tiveram um movimento, ela passou a ser estruturada de um modo diferente. A gente teve também muitos conflitos familiares, muita pobreza, e isso esbarrou também na educação. E, ao mesmo tempo que essa situação começou a abrir escolas na comunidade, tendo um reposicionamento e pedindo para que as famílias também passem a frequentar a escola. A escola começou a atribuir para a família o papel de coparticipação no processo educacional. A gente viu que a questão do analfabetismo caiu um pouco, mas ainda a gente tinha muita gente fora da escola até 2000. O aluno esperado, ele é o AE, o aluno esperado e o aluno real. O aluno esperado é aquele que o professor tem em mente, aquele que a gente cria. A gente imagina que nós vamos receber um aluno ideal, um aluno que a gente espera que já venha com habilidades, com conhecimento. Esse é o que eu espero. E o aluno real é o que vem para a escola, é o aluno que eu tenho todo dia na minha sala. Então, eu tenho o aluno esperado, o aluno real. O aluno esperado é aquele que eu crio na minha mente. E o aluno real é aquele que eu tenho no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, é diferente o meu aluno esperado do meu aluno real, ok? A gente tem hoje aluno real. O professor é que cria a fantasia, ele cria os rótulos, cria a imagem do aluno esperado. A gente tem também a família esperada e a família real. A família esperada é aquela que nós imaginamos, ok? Aquela família que vai acompanhar, que tem todo aquele contexto, vai dar esse suporte, eu dou uma lição de recortar e colar, a família vai recortar e colar junto com o aluno. E o aluno real com a família real. A família real é aquela família que hoje ela tem um movimento diferente, é uma família que tem necessidade diferente e às vezes não tem tempo, ou não sabe, ou por desconhecimento não consegue articular junto com a criança a necessidade. Dentro da família esperada e a família real, a gente tem um distanciamento muito grande. Por quê? A família esperada é aquela que a gente imagina, e a real é o que tem, de fato. Então, hoje, o professor ele tem que entender que a gente tem um aluno real e uma família real.
que significa o aluno real? O aluno vem para a escola com as suas deficiências, com as suas dificuldades, a família hoje não é a mesma e a gente tem que saber lidar e buscar mecanismos para lidar e conviver com essa situação real que é o nosso dia a dia. Então, essa questão vai aumentando a distância social, vai aumentando uma distância pedagógica, porque muitas vezes o professor não sabe lidar, ele vai jogando, tem até um texto de uma bola. Ah, é a bola de quem que é? É do jogador passa para outro, então é a mesma coisa numa escola. Esse aluno está ruim, passa para o professor passa para o coordenador passa para o diretor passa a família. Então, o aluno vai rodando. Então, existe um distanciamento muito grande. Se a gente tem aquele aluno é nosso. Eu tinha uma supervisora que ela ia na escola, ela falava assim, se você tem 30 alunos e um que é bom, você tem 31 alunos, vamos supor. Então, você tem 31 alunos. Não dá para falar, eu tenho só um, eu vou dar aula só para um. É muito fácil eu pegar e ficar somente com um e excluir o restante, porque eles não conseguem aprender, porque os pais não acompanham, é muito cômodo, é muito fácil. Então, se eu tenho 31, é 31 alunos que eu tenho. E é 31 alunos que eu tenho que trabalhar no meu dia a dia, na minha aula. Eu tenho um aluno real e é com isso que eu vou trabalhar. Esse aluno esperado, que ele já vem com competências e habilidades, a gente até vai ter na nossa sala de aula, mas é um ou dois, ok? O restante nós vamos ter que trabalhar com eles. Então, existe também uma distância de valor que a gente atribui quem é o responsável e quem não é o responsável. Bom, exemplo de escola voltada para o seu ego. Os professores, eles se sentem incomodados quando os pais opinam na área que julgam de competência exclusiva. Muitas vezes, os professores se sentem assim quando os pais questionam. Quando os pais questionam a metodologia, quando os pais questionam a prática. Opa, a escola ainda vive no mundo dela, a escola vive nesse egocentrismo, por isso que é escola-centrismo. Existem muitos autores que falam que a escola ela é egocêntrica, ela é aberta, ela quer a família, mas ao mesmo tempo ela não quer a família lá dentro. Os educadores, eles culpam as famílias pelas dificuldades apresentadas pelos alunos. Ah, então, a falha é dos pais, as falhas da família que não consegue acompanhar. Os professores, eles criticam os pais por não ajudarem os deveres de casa. A equipe gestora, ela desqualifica os aspectos da cultura familiar, sem conhecer o espaço da família. A escola persiste ainda com atividades dirigidas a modelos tradicionais. Hoje, a nossa sociedade mudou. A nossa sociedade não é mais a família constituída de pai e mãe, e a escola, ela ainda é egocêntrica. Ela não parece, mas ela ainda é conservadora. Então, ela faz a festinha do Dia das Mães, a festinha do Dia das Pais. E muitas vezes isso causa constrangimento para a criança. Ah, mas a minha família não é de mamãe e papai, é avó e mãe. Como que vai o pai se eu nem conheço meu pai? Então, assim, existem modos de você trabalhar essas datas de um modo que não cause constrangimento para a criança, ok? Tem escola que eu já vi que faz o Dia da Família. Nesse Dia da Família, ela cria lá, então, que é no meio do Dia das Mães, do Dia dos Pais, ela cria uma data, o Dia da Família. Então, a família da criança vai na escola. E aí tem festividade, tem shows, pronto, acabou. Tá? Não existe especificamente o Dia da Mãe, o Dia do Pai. Ok, gente? Eu acho que vocês também devem até conhecer exemplos da prática de vocês. Vocês conhecem? Vocês conseguem falar um pouco? Gente, quem está aí? Está me ouvindo? Sim, professor.
Vocês conseguem falar de algum exemplo de uma escola que faz uma atividade que não cause constrangimento para a criança? Sim, professora. Então, fala aí. Aqui onde eu moro aqui, a escola onde as minhas meninas estudam, a diretora, ela faz, assim, o Dia da Família mais para fim de ano, assim, novembro, né? Ela convoca mesmo os pais para vir, né? E não tem decepção de nada, se ela fala mesmo, se for possível, ela vai até a casa, ela convida, porque ela quer que todos participem. E é um evento bem legal, professora. Ela faz palestra com os pais, alunos, né? A diretora mesmo. Aí ela junta a equipe dela, os professores, faz oficinas. Eu tenho foto aqui, eu só não sei onde está, senão eu mandava para a senhora ver. Eu tirei muitas fotos com as minhas meninas fazendo. Nossa, legal isso, fazer oficina, né? Mostrar para os pais que existem atividade diferenciada, que é o que a gente vai falar. Então, essas necessidades, um horário ajustado para atender a necessidade da família. Bacana isso. Isso. E as professoras, assim, nas salas delas, cada uma tinha uma atividade para fazer com os pais, com os filhos, tudo junto. Muito, assim, é muito legal. Tanto que esse ano não vai ter por causa da pandemia. Sim. Mas todo ano ela faz, professora, todo ano. E quando termina, ela tá tipo um certificado para os pais. Sim, de participação. Bacana. Isso. Muito legal, professora. Mas alguém quer contar alguma experiência? Ou conhece? É a Ellen. Aqui na escolinha da minha filha, a diretora também organiza uma festa familiar com show, comida, brincadeira, e convoca toda a família, a comunidade, e no dia a gente participa das brincadeiras, leva as crianças, participa dos shows, os professores cantam. É muito gostoso. Vocês viram que hoje tem algumas escolas que já estão saindo desse mundinho delas, estão buscando alternativas, tá? Não dá para pensar na escola fechada no mundinho dela. Oi, pode falar. Quem que está falando? A Carla? A escola que a minha sobrinha estuda, eles não fazem, é a Regina. Pode falar, Regina. Eles não fazem mais o Dia dos Pais e nem fazem mais o Dia das Mães. Eles fazem o Dia da Família, né? Porque muitos não convivem com o pai, ou com a mãe, ou com uma tia, né? Isso. Então, eles não fazem mais nem o Dia dos Pais e nem o Dia das Mães. Só o Dia da Família. Por que isso? Porque causa constrangimento. Hoje, o nosso contexto que a gente vive hoje, as famílias estão diferentes. O contexto familiar é diferente, a gente expõe a criança. Um vai lá, tem um pai, recebe o prêmio, mas eu não tenho. Como que eu fico? Então, era a situação do meu filho, né? Ele tinha mãe velha, mãe bonita, mãe nova e o pai velho. Aí meu pai sempre acompanhava, mas ele era avô, né? Então, certas reuniões, principalmente de pais, né? Essas coisas causavam um certo desconforto nele, né? Causa desconforto. E uma tristeza, né, também, porque o pai dele já tinha falecido. É isso que eu ia falar. E uma tristeza, um constrangimento, uma exposição desnecessária, que isso a criança leva para a vida toda e pode até ser um trauma, né? E uma coisa tão simples que pode ser gerenciada de uma outra forma, pode ter uma sequela muito séria, a criança mudar de comportamento, porque não era isso que ela foi lá, ela está num contexto, puxa, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Então, desnecessário, não é? Então, hoje, as escolas têm que ter esse movimento, têm que buscar alternativas. Então, olha só, diante das dificuldades, a gente atribui muita culpa no outro. É tão fácil eu falar, não é minha culpa, a culpa é do outro. A gente passa a bola para o outro. Os educadores, normalmente, os professores, falam assim, a culpa é dos pais. Os alunos que precisam de ajuda são difíceis, são os mais difíceis de trazer da escola. E os pais não vêm. A culpa é dos pais, tá? E os responsáveis, né, os pais, por sua vez, eles vão falar o quê? Que nós precisamos de ajuda. A gente precisa de um apoio da escola. E um não acaba escutando o outro. Um vai jogando a bola, vai jogando a peteca para um e para outro. Imagina, a criança está aqui, o professor joga para o pai joga para a criança nesse meio, nesse contexto.
Então, a gente não tem que procurar culpados e nem responsáveis. A gente tem que procurar, sim, responsabilidade de ambos, tanto de professores como de pais. E nós, enquanto professores, vamos fazer o melhor para essa criança. Ok? Eu falava muito isso em reunião de pais. Olha, ele não é meu filho, ele é seu filho. Ele fica comigo aqui 4 horas. O resto do horário, ele é seu. E nessas 4 horas, eu tenho certeza que nós fazemos tudo para acolhê-lo da melhor forma possível. Agora, você, mãe, também você tem que fazer a sua parte. Tem muitas mães que não gostavam muito de ouvir isso, né? Mas, enfim, passar um pouco de responsabilidade para elas. A visão da interação da escola, da família. Bem, é importante quando a gente tem essa participação, porque a gente começa a conhecer a família, a gente começa a ter um diagnóstico claro dos alunos, a gente consegue ver até que ponto a gente vai poder atuar. A gente conhece o aluno, a gente conhece a realidade, o aluno real. A gente consegue trabalhar com o aluno real e não com aquilo que eu estou fantasiando na minha cabeça, aquele aluno que eu estou esperando, que eu vou receber, o melhor aluno. A gente consegue negociar responsabilidades. Então, olha, minha parte é essa, e a família também tem que ter um pouco de compromisso de responsabilidade. E a gente consegue articular parceria, uma rede que ambos estão juntos. E aí eu coloquei os filmes indicados, quem puder ter tempo, se o final de semana for assim extenso. Esse primeiro filme de indicação, eu sempre coloco para vocês no finalzinho, que é uma dica interessante que a gente tenha um conhecimento um pouquinho desses filmes, que dá para a gente fazer várias reflexões. O Kramer versus Krames, ele debate os papéis sociais da família. Pai Patrão mostra o conflito de um jovem com o seu pai extremamente conservador. Anos Dourados é um seriado brasileiro que vai permitir o debate sobre conflitos de jovem no seu contexto familiar. E professora, esse Anos Dourados, eu tenho ele tá em DVD. Sim, sim, sim. Ele era em DVD. E mostra a rebelião dos jovens, a família conservadora, todo aquele contexto familiar das famílias tradicionais. E Festa da Família, ele mostra um retrato dos conflitos familiares, que ele passa a ser revelado numa festa, onde acontece uma festa, e nessa festa vai surgir todos os conflitos que a família tem, expondo as necessidades, os conflitos de cada um. Também é muito interessante. Vamos voltar um pouquinho. Tá tudo bem até aí? Como é que vocês... Deu para acompanhar? Sim, professora, deu para acompanhar bem. Sim, professora. Então, vamos para a parte 2. Vou buscar a parte 2 agora. Eita, Lele, ele abriu mesmo. Gente, tá uma chuvinha tão gostosa. Tá sim, professora. Tá mesmo, professora. Convidativa para uma cama. Ai, professora, nem fala. Eu ia fazer faxina hoje, nem vai dar. Ai, não faz não, vai dormir. Não dá, professora, tem uns trabalhos para entregar ainda também. É verdade. Tá, esse tá certo. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Não. Eu acho que não, não é? Ainda não abriu, não. Só tá a tela dos documentos. Tá, então vamos lá. É isso aqui. Vamos ver se agora ele vai. Não, ainda não. Mas ele tem vida própria. Agora tá aparecendo, professora. Agora saiu. Ai, tem que me falar na hora. Então, vamos de novo. Tá? Fiquem atentas, por favor, e me fala. Agora, tá rolando? Iniciou o compartilhamento. Sim, agora professora. sim. Tá, então... Interação da participação da comunidade na escola. Isso.
Espera um pouquinho que eu vou aumentar. Então, vamos lá. Então, continuando ainda naquela parte que a gente viu, ok? Vamos continuar. O que você vê aqui? Uma sociedade, uma família ou uma escola? O que essa gravura mostra para vocês? Família. Nossa, bem, Família. bem Família. tradicional, não é? É aquelas que tem É. no livro didático, né? Papai, mamãe e filhinha. É o que tem no livro didático, hein, gente? Aqui, o que vocês estão vendo? Sociedade, Escola. família, Escola. Escola. Isso, Escola. isso, uma escola. E aqui, sociedade, família ou Sociedade. escola? Sociedade. 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 Beleza. Então, deu para a gente perceber, é importante, são 3 contextos diferentes. A família, onde a criança vive, a escola, onde a criança vai, e a sociedade, o espaço que ela vai pertencer num contexto social. E aí vem a pergunta, por que a gente tem que conhecer a família, tem que conhecer a criança e a comunidade? Por quê? Gente, por quê? Porque se a gente conhecer um pouquinho, a gente consegue entender as interferências. A gente consegue melhorar um pouco a nossa prática. Opa! E a gente consegue agir de um modo mais construtivo, mudando os valores de uma forma crítica. Eu vou dar um outro exemplo. Tinha um aluno na escola onde eu estava na direção, de que ele morava numa comunidade. E na comunidade são casas, na verdade não são casas, elas são de madeiras, são bem simples, não tem banheiro, o chão é de barro mesmo. E todos os dias esse menino, eu não sei se eu contei esse exemplo, se eu contei, me desculpa mais uma vez. Ele estava vindo com a roupa suja, extremamente suja. Aí um dia a gente deu uma camiseta da escola para ele. A gente teve assim professores que apadrinham alunos, porque as camisetas elas são vendidas. Esse professor apadrinha um aluno carente. Ele foi apadrinhado, ele recebeu a camiseta. Só que passava os dias, a camiseta estava vindo cada vez mais encardida, mais encardida, mais encardida, mais encardida. A camiseta era branca, do branco ela passou para o cinza, do cinza ela passou para marrom. Isso nitidamente. E um dia eu chamei ele, falei, vem cá, eu vou te dar outra camisetinha, mas eu vou ensinar você a lavar a camiseta. A lavar, não precisa esperar a mamãe, a sua mãe está ocupada, ensinei, botei detergente numa bacia, a camiseta ficou maravilhosa. Ok? Vou pendurar aqui, no final do seu horário você pega a sua camiseta. Ele pegou, no final do horário, levou e foi para casa. No dia seguinte, a mãe veio questionando quem foi que ensinou o filho dela a lavar roupa. Que, na verdade, o filho dela não ia lavar roupa. Ela não botou o filho no mundo para lavar a roupa. Falei, mãe, fui eu, desculpa, eu não sabia disso. Porque nós somos da comunidade e nós ganhamos as roupas. A gente usa até ela não prestar mais, depois a gente descarta. Então, assim, Porca. olha só como a gente tem que conhecer a família. De repente, a gente tem uma boa ação, tem uma prática legal, mas a família enxerga, tem um outro olhar para a situação, a família tem um outro modo de ver aquela situação. Então, abafa o caso, não está mais aqui, esquece a aula de lavagem que eu dei, mas tinha dias que tinha momentos que eu tinha vontade de deixar ele de molho numa bacia com cândida. Criança inteira. Eu Professora, aconteceu uma situação aqui muito semelhante, né? Tinha uma amiguinha da minha filha que ela sempre estava com umas roupinhas pequenas, ou suja, ou em dia de calor extremo com calça, né? Ou de chinelo de dedo no frio, Ou né? de chinelo de dedo, né? E aí eu separei bastante roupa da minha filha, coitada, né? E shortinho, camiseta, e enchi aquela sacola e dei para a menina. A menina usou uns 15 dias bastante roupa confortável e tudo.
Aí chegou uma situação que ela tava, eu falei, cadê a roupinha que a tia deu, né? Por que que você não põe um shortinho, uma camisetinha? Aí ela, ah, tia, tá para lavar. E aí eu falei assim, ah, tudo bem, né? Semana que vem a mãe dela, aí passou uma semana eu perguntei. E aí ela falou, ai, minha mãe tá para lavar. Eu falei, aí ela falou assim, quando você tiver outra, você separa. Aí eu falei assim, não, Nê, a roupa não é descartável, né? Sua mamãe tem de ir lavando para vocês ir usando. Aí depois a mãe dela falou que ganha tanta roupa que aí ela não tem nem o costume de ficar, né, cuidando muito. Conforme vai ganhando, quando não serve mais, dispensa. Quer dizer, o não servir mais é quando a roupa não dava mais para usar suja, professora. Porque são os valores diferentes do nosso. Então, eu aprendi com isso que, assim, a gente, às vezes, a gente quer olhar o problema, a gente quer resolver. Eu aprendi que a gente tem que chamar esses pais. Numa outra situação, eu já fiz diferente. Olha, a gente está com uma campanha de roupas, você se importa, você quer vir pegar? Não, eu venho. Ficou diferente o contexto. Porque antes a gente já agia, né? A gente tem esse impulso, a gente vê a criança de chinelinho, pô, vou dar sapato, está frio, ela está vindo de chinelo de dedo. Não, agora a gente começou a mudar a temática. Não, vamos chamar. Senhora, está aqui, ó. Ele está vindo de chinelinho de dedo, e a gente exige aqui, você quer pegar, você quer escolher algumas coisas, e a gente conseguiu até que elas vindo e elas escolhendo, mudou o contexto. Olha que diferente, que elas se sentiram importantes. Eu não sei, assim, né, o valor que tem na cabeça dela, mas a gente tomar a frente já não deu muito certo. Em várias situações eu não fui muito feliz. Quando eu chamei para que elas pudessem conhecer, escolher até, olha, a gente tem aqui algumas roupas separadas, a gente fez uma campanha solidária, você quer escolher? Ah, sim, eu quero. Beleza, já mudou. Então, nesse contexto todo, a gente tem a criança, a gente tem a família, a gente tem a religião, a escola, os vizinhos está escrito errado, por favor, me desconsidere que é com Z. A gente tem os estímulos, a brincadeira, temos a moradia, a forte influência que a mídia tem sobre as pessoas e as condições que elas passam, condições de higiene, condições de saúde, condições precárias, e muitas vezes até atendimento à saúde, e isso interfere, tem um impacto muito grande na economia. Olha só. Professora. Oi? Professora, aqui na escola, aqui perto, próximo à minha casa, não onde meus meninos estudam, mas é uma escola, assim, aquela escolinha particular, né? Aí, eu passando assim em frente, eu escutei uma discussão, não sei se era diretora ou coordenadora, falando com a mãe para trazer os filhos para a escola. Aí o pai falou que filha minha não precisa aprender nem ler nem escrever. Eu fiquei pensando, por quê, né? Aí, depois, no passar do tempo, aí eu conheci uma professora que trabalha lá e ela contou essa história, que eles são judeus e filha deles não precisava aprender a ler nem escrever. Falei, oxe, mas tem alguma coisa a ver com religião e escola? Está ligado ao contexto cultural. Tem muita cultura que a criança não vai na escola. Nossa, mas o educador vai até a casa da criança e faz todo o papel do educador. Aqui no Brasil é lei, né? Está previsto no LDB, no ECA, a criança tem que estar na escola. Eu até, assim, quando eu estava na direção, uma forma que eu estava utilizando para chamar as mães para virem na escola, quando eu colocava o bilhete, eu colocava lá do ECA. É dever, de acordo com o ECA, colocava o código lá, o número, é dever, acompanhar os pais. Contamos com a sua participação. Houve uma melhora, porque se você não falar que tem que vir, elas não vêm, tá? E assim, mas, professor, isso vir para ouvir que o filho está sempre ruim, não vai, gente, não vai. Então, tem que descobrir formas, tem que descobrir recursos para que elas venham primeiro acolher essa mãe, para depois falar do filho ruim. Lembra do feedback salsichinha? É a mesma coisa. Se eu só colocar o negativo, eu vou afastar as pessoas, a minha comunicação. Eu vou vir para ouvir que ele não tem, não vou perder meu dia de serviço para ouvir isso. Tá?
Então, a gente tem que trazer, olha, ele está melhorando, falta isso, mas a gente está aqui junto com a senhora para buscar uma solução, mãe. Porque se a gente falar negativo, ninguém vem. Então, olha só, nesse cenário todo, a criança está nesse contexto. Olha a importância que ela tem nesse meio todo. Tem a família, tem a casa, tem a televisão, que exerce uma influência muito grande, a própria condições de saúde, de higiene, a economia, a brincadeira e a comunidade, religião, escola e vizinho. Gente, desconsidere que é com Z, por favor, vizinho é com Z. Quem conseguir arrumar, por favor. A família, ela é constante na vida da criança, tá? Não dá para falar que, eu vou apagar. É a identidade. Quando a gente nasce, a gente já adquire uma identidade. A identidade é o nome. Filha de quem? De fulano e de fulano. Então, essa é a nossa história. Essa família ela vai ser constante. Até hoje, eu preencho documentos, tem que colocar o nome da mãe, tem que certificar quem é sua mãe. Então, essa família constante, é importante ela estar acompanhando, tanto na saúde, tanto na escola. É importante essa família estar também tendo esse olhar na família e na escola. Mesmo que os valores mudaram, ela tem que estar acompanhando. É importante, esse IPM é importante, ok? É importante incluir os familiares. É importante respeitar a organização familiar. É importante englobar a família. A família, ela é um paciente. A família, ela está ligada à criança. Quando a gente fala da criança, a gente fala também do que vem atrás dela, da identidade dela. A posição da criança na família. Ela é uma família pequena ou grande? De que forma essa família interfere no desenvolvimento? Eu acho que eu já passei para vocês, vocês vão lembrar, quando a gente pede para a criança fazer o desenho da família. Ela desenha do jeito dela, do modo como ela enxerga, pode ser uma bolinha, pode ser um palitinho. Ela vai se posicionar, ela vai se colocar como ela se vê naquela família. Fez o desenho, pegou o desenho, pega o papel, fala para mim, quem é essa daqui? Sou eu. Porque às vezes ela não sabe escrever ainda. Quem é essa daqui? Pede para ela nomear. E olha para o desenho. Olhando para o desenho da família, vocês vão ver aonde que ela está, que posição que ela está naquela família. Esse desenho da família, ele é muito rico, porque ele mostra a posição, como ela se vê, qual é o vínculo, quem está mais próximo dela, é o irmão, é a mãe, o pai está do outro lado. É muito importante, até para você conhecer de uma forma lúdica qual o papel dessa família, onde que essa família está na vida da criança. A família, ela é um grupo de pessoas que vivem juntos e, na verdade, cuidam um dos outros, propiciando orientação para os seus dependentes. Existem diferentes tipos de família, ok? Existe a família nuclear, conjugal e não conjugal, pai e mãe solteiro, binuclear, as famílias separadas, mas que mantêm funções, as famílias reconstituídas, que são através de mosaicos de avós, e a família estendida, que são de outros membros. Hoje, não dá para considerar a família só papai e mamãe, tá? O contexto que a gente vive hoje, o modelo familiar mudou, e a escola tem que estar acompanhando isso. Como que era a família na antiguidade? Na antiguidade, vamos pensar lá na Idade da Pedra, tá? O casamento era monogâmico, heterossexual. É o modelo patriarcal e a propriedade privada. Quem tinha, que mandava, o homem. Bem, a família, segundo Axton, ele é um sistema social uno, composto por um grupo de indivíduos. Ninguém está falando que se é mulher, mulher, homem, mulher, mas que cada um tem um papel atribuído. Embora diferentes, eles se atrelam e eles se juntam num todo, tá? Então, cada um desempenha um papel, cada um tem um seu funcionamento, e
todos estão atrelados de uma forma juntas, ó, estão atrelados, cada um com o seu papel e atrelados no todo. O conceito de família, ele tem que ser abordado com os conceitos de papéis. Em todas as famílias, independente da sociedade, cada membro ocupa uma posição. Cada membro tem um papel. Por exemplo, tem o papel do marido, a mulher, os filhos, os irmãos, todos têm papéis que serão desenvolvidos dentro desse contexto familiar. E dentro desses papéis, cada um tem a sua responsabilidade, a sua parte nesse contexto. Esses papéis, eles vão atender às expectativas, às obrigações. Eles estão associados à posição que a família ocupa num grupo social. Qual é o meu papel? Meu papel, eu sou o macho provedor, eu vou sair, vou trabalhar. Ah, eu sou a fêmea, eu vou ficar. Tem muitas famílias que são constituídas dessa forma. Ah, o meu papel é os dois estarem indo trabalhar. Então, cada um, dentro desse contexto, possui papéis e obrigações dentro desse grupo familiar. No final do século XVI, no século, deixa eu empurrar um pouquinho aqui, 17, vai surgir um novo sentimento de família, que vem acompanhado de mudanças significativas. A criança, ela passa a ser um elemento indispensável na vida cotidiana. E os adultos passaram a se preocupar mais com a educação, com a carreira e com o futuro dessa criança. Tá? Então, não bastava só olhar para essa criança agora, eu tenho que ter uma visão no futuro. A Europa, por ser uma civilização mais avançada, sofre guerras que alteram de uma forma, tem um impacto muito grande nas relações pessoais e sociais, impondo, dentro da família, urgência em resolver as coisas. Tá? Então, a Europa, por ser um país muito avançado e passar por diversas mudanças, isso vai ter um impacto também social na vida das pessoas e da família. Nesse contexto, a família também é alterada. A criança é entendida como esperança. Há uma extensão da família pelo espírito de solidariedade, espírito de comunidade e de cuidado mútuo. A família hoje, existe uma diversidade muito grande. A gente tem a família tradicional, a família monoparentais, a família recasadas, as famílias ampliadas e as famílias não convencionais. Vamos estar vendo? Não existe uma família ideal e nenhum modelo real, nenhum modelo certo. Na nossa sociedade não dá para falar, e o certo é o formado de pai e mãe? Não. Se as pessoas estão sofrendo, não é o certo. O certo é aquele modelo familiar, o ideal, aquele no qual as pessoas se sintam acolhidas, se sintam protegidas, se sintam com afeto, com educação, onde a criança, nesse cenário, ela vai fazer parte dessa socialização, ela se sinta acolhida, amada. Não adianta viver com uma família de pai e mãe, onde um pai agride uma mãe, violenta uma mãe, na frente expõe a mãe nessa violência toda na frente dessa criança. Então, esse modelo que a criança vai levar é um modelo negativo, ok? Então, não existe uma família ideal, existe uma família que seja acolhedora para essa criança. Beleza, gente? A família é a base da sociedade. Por quê? É lá que nós vamos ter a nossa primeira educação. Nós vamos adquirir nossos valores, o que a gente é, muito do que a gente está agindo como os nossos pais. Na aula de psicanálise, vocês viram que, na verdade, a gente age como os pais. Nós somos reflexo dos nossos pais. E até a gente procura pessoas que passam a ser iguais aos nossos pais para a gente possuir uma união estável. Lembra quando Freud falou do complexo de Édipo? Esse complexo de Édipo,
ele tem que estar resolvido lá na infância. É a criança disputando o amor, né? Por exemplo, a menina disputando o amor do pai. Se esse complexo de Édipo não tiver resolvido, ele volta na idade adulta. E na idade adulta, ele volta de que forma? A criança, a adulta, a jovenzinha, vai procurar uma pessoa para manter ainda essa relação que seja exatamente igual ao pai. Não estou falando de aparência, veja bem, estou falando de aspectos de personalidade. Um pai mais rude, um pai mais grosseiro. Então, volta isso na vida adulta dela. Então, normalmente, a gente age como nossos pais. Ah, mas eu não sou igual. Não é igual à sua mãe, mas algumas coisas, alguns valores que foi passado para a gente passa a ser um pouco igual aos nossos pais. A função da família, olha só, a família ela é responsável pela regulação sexual, reprodução, a gente viu na aula da aula passada. A família ela tem um papel fundamental. Se eu não tiver um homem e uma mulher, eu não tenho a reprodução. Se não tiver reprodução, não tem a criança. A família é responsável pela socialização, pelo afeto, pela proteção e pela educação formal, ensinar às crianças os primeiros valores. A função da escola. A função da escola é diferente da família. A função da escola é educar, socializar, possibilitar conhecimento científico, qualificar, desenvolver habilidades. Então, vocês viram nesses 2 slides que os papéis da família são diferentes dos papéis da escola. Porém, não dá para a escola andar sozinha e nem para a família andar sozinha. Então, as duas têm que estar interligadas. A função da escola. A escola, ela vai trazer conhecimentos, não é? Ela vai trazer conhecimentos científicos. Eu vou aprender, eu vou desenvolver habilidades. E esses conhecimentos, eles têm relações com a natureza, com o tempo, relações com o espaço. Esses conceitos, eles estão ligados ao contexto histórico-cultural no cotidiano da criança, no cotidiano em que a gente está inserido. Não adianta que no Brasil, por exemplo, eu trabalhar sobre um contexto de uma cultura do povo judeu, que é um povo totalmente diferente. Eu posso até citá-lo como exemplo, mas não tem como eu trabalhar nesse conteúdo. Eu tenho que trabalhar em conteúdo que tenha significância para a criança, conteúdo que tenha a ver com o contexto que ela vive. A partir desse conteúdo, dessa relação histórico-social, eu trago pelo tempo, espaço e consigo inserir um trabalho da escola, eu consigo fazer o papel da escola, desenvolvendo habilidades, conteúdos e conhecimentos científicos, que ela não vai aprender com a família. A escola também tem uma disciplina, a disciplina alinhada ao seu currículo, aula de português, de matemática, de história, geografia, ciências, arte e educação física. E essas disciplinas, elas são importantes porque, na verdade, elas são recursos, são os meios para que a gente tome conhecimento, para que você se aproprie de conhecimentos. Olha só, na família, o que a gente aprende na família? Bom dia, boa tarde, com licença, modos de higiene, valores, deveres. Na verdade, quem tem que ensinar isso é a família. E na escola, a gente aprende conteúdos de disciplinas, ok? Outro dia eu estava acompanhando uma escola e eu vi uma professora que ela fez um caderninho com o aluninho de 4ª série, porque ela percebeu que esses valores aqui de bom dia, da licença, os alunos não fazem. O que ela fez? É um caderninho. Maneiras.
né? Eles não fazem, pega sua borracha, pega a borracha, pega, não devolve, então joga para o outro. Então, ela estava trabalhando na sala esses conceitos que a família tinha que trabalhar, porém não trabalha. O que ela fez? Ela montou um caderninho. E no caderninho é como se fosse uma agenda. Então, no dia 10, quantos bom dia, quantos boa tarde, quantos obrigado, quantos licença e desculpe você usou naquele dia. Ok? E isso, no final do mês, soma, tem um quadro. Ah, eu usei mais o desculpe. Oh, bacana, usei mais o licença. De modo que todo mundo era reforçado por estar usando esses conceitos. Aí tinha aluno, ai, como eu faço? O mais difícil era o obrigado. Para mim receber um obrigado, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Então, ela começou a desenvolver nas crianças. Como que eu vou ter o obrigado? Ah, eu peguei a borracha de um colega, eu devolvi? Obrigada. Então, em conceito simples, cheguei na minha casa, arrumei a minha cama, a mamãe vai olhar. Nossa, filho, obrigado. Então, assim, ela trabalhou esses conceitos no dia a dia na aula dela. O bom dia, boa tarde, boa noite. Eu achei interessante a forma como ela abordou esses assuntos nesse caderninho, agenda que ela colocou, que cada um marcava dia a dia o que poderia ser feito. Isso está ligado à educação formal e aqui à educação regular, que muitas vezes essa educação formal, bom dia, boa tarde, a gente entende que a criança tem que levar para a escola, ele já vivenciou, mas às vezes ele não vivenciou no dia a dia, ok? Então a escola também vai ter que dar um suporte nisso. A educação, ela é um dos requisitos fundamentais e básico para que a pessoa possa assumir, para que ela possa ter alguma coisa na sociedade. Ela é um direito de todo ser humano e é uma condição necessária para uma sociedade democrática. Por isso que o direito à educação ela é reconhecida e reconsagrado na legislação. E praticamente todos os países, de acordo com a Convenção dos Direitos da Infância das Nações Unidas, da ONU, nos artigos 28 e 29, colocam que a educação é um direito. E isso é reconhecido por todos os países. Todos têm direito à educação. Modelo de família, tá? A gente falou lá na frente, vamos voltar. A família patriarcal é aquela família numerosa, vamos chamar assim a família dos nossos avós, que era considerada por uma família grande, de bastante filhos, a mulher tinha um papel importante. Qual era o papel da mãe? A mãe era reproduzir, ok? E o pai saía para trabalhar, ele que era o clã da família, ele era o poder absoluto da família. E esse era o modelo da família patriarcal, o poder num pai. Às vezes, só de olhar para um pai, você já sabia que você já estava errada, você tinha que correr para o outro lado. O pai era dessa forma, não precisava nem falar, era só olhar, a gente já sabia que estava errado. Não é? Eu lembro... Já parecia uma vergonha, meu Deus do céu, só aquele olhar. Eu lembro dos meus avós. Meus avós é uma família muito grande, a gente se reunia no Natal e só de olhar para o meu avô, que a criança estava pulando em cima da cama, jogando colchão, só de olhar para ele, a gente já sabia que já era para recolher. Hora de partir. Hora de partir, a bagunça acabou. Bem, a família tradicional é o modelo tradicional, formado onde o pai e mãe, onde cada um tem o seu papel bem claro e tem a sua função bem clara. O pai, ele é responsável, ele é o clã da família, ele é o chefe, ele tem um papel, ele vai sair e a mulher tem outro papel. Eu lembro que meu pai falava para minha mãe assim, eu tenho 2 irmãos, eu sou a caçula. Eu cuido dos bodes e você cuida da sua vaca.
Quer dizer, ele assumia a parte dele, que era cuidar dos meninos, tá? Que é menos problemático, e você cuida da sua vaca, que se a sua vaca aparecer aqui prenha, o problema é seu, né? O problema é seu, você que errou. Aí eu via muito disso na minha mãe, né? Nessa questão. Ai, minha filha, pelo amor de Deus, né? Não me faça nada, porque é nós duas na rua. Continuando. Deixa eu mudar aqui, que aí ele fica aqui em cima, vai para cá. Tá. Olha só. Então, é importante a escola sempre buscar essa parceria da família, mesmo sendo difícil. É nesse contexto que ela vai buscar superar essas relações, mesmo sabendo que não vai ser uma construção fácil, mas as duas têm que estar juntas. Os pais eles podem participar nos colegiados, como na APM, eles podem participar no conselho de escola e no conselho de classe e série. Para participar da APM, se eles querem participar, assumir, ter controle da vida financeira da escola, eles têm que ter um nome que não esteja comprometido. O nome tem que estar limpo, tá? E eles conseguem participar da vida financeira da escola. A PM ela é constituída também por pais, funcionários, e hoje a gestão democrática permite que tenha participação desses colegiados. O conselho de classe série tem muitas escolas que hoje faz o conselho participativo, onde os professores, alunos e pais participam desse conselho. Porém, uma ressalva, nesse conselho participativo, é bom a gente primeiro treinar os professores para não colocar rótulos, não falar uma coisa que vai desagradar quem está do outro lado, que é os pais. Olha, o seu filho é ruim, seu filho é desagradável. Não, cuidado, você expõe, e nenhum pai gosta de ouvir isso. Então, se tem alguma coisa que é negativa, chame o pai em particular, mas numa reunião que está todo mundo, os professores, a equipe gestora, os outros pais e a criança, você expor um aluno na frente de todos, ninguém gosta. Ninguém gosta de ver a sua vida exposta assim, dessa forma, ainda mais de forma negativa. Tá? Então, trabalhar primeiro com a equipe, estar conduzindo ela para ter clareza, nós vamos trabalhar com os pais. Então, a gente vai ter que ter uma forma delicada, uma forma sutil de atender esses pais. Por quê? O nosso produto, vamos chamar de produto assim, é a criança. Nós não queremos que a criança saia cheia de conflitos, cheia de trauma. Porque a gente tem uma memória, olha só, a nossa memória fica aqui. Aqueles professores que foram importantes, aquelas situações, a gente tem uma memória. E se a gente tiver uma trajetória negativa, vai ficar arquivado nessa memória dessa criança, que muitas vezes vai fazer com que ela acabe se evadindo da escola. Para que esses pais participem das escolas, eles têm que ser valorizados, eles têm que ser aceitos como eles são. Tá? Não adianta eu não aceitar os pais. Então, é responsabilidade dessa equipe possibilitar esse clima harmonioso, para que possa ter esse compromisso com a educação. Pais ausentes, problemas para todos. Bom, a gente sabe que a indisciplina é um problema muito sério, que leva a muitos questionamentos. Alunos desinteressados, famílias que não colaboram, pais que não querem ouvir o lado do professor, que não querem ouvir argumentos negativos do seu filho. Muitas vezes, ao tentar fugir desses padrões, a família consegue estabelecer novos padrões e limites na educação. Na fase da adolescência, a falta de clareza, a desorientação
torna-se complicador para esses jovens, a falta de regras, a falta de limites. E muitas vezes essa família ela não consegue dar uma referência para essa criança. E essa falta de referência vai fazer com que tenha uma implicação, uma falta de amadurecimento do seu aspecto cognitivo, do seu aspecto da aprendizagem, do seu aspecto psicológico. Então, é muito importante que as famílias, a gente entender, possibilitar que as famílias possam assegurar limites para essas crianças. O que eu posso fazer? Eu posso sair por aí a qualquer hora, fazer o que eu quero? Não. Não. Tá? E quem vai dando esses limites são as famílias. Mas as famílias não fazem isso. Então, voltamos àquele que a gente estava no material anterior. A gente oferecer oficinas, oferecer palestras, chamar os pais, não para ouvir os filhos de uma forma negativa, mas fazer com que eles se articulem, com que eles possam participar da escola de um lado positivo, para que eles possam também assumir o papel deles, que eles também têm importância nesse contexto. A gestão na escola. A escola ela tem uma característica própria, ela é importante, porque nela nós temos os currículos. E lá tem um espaço, tem os autores, as pessoas, ela tem o seu projeto político-pedagógico, e é importante a gente poder criar uma gestão participativa, onde diretores e professores possam estar dentro da escola. Vamos lá. A construção dessa parceria é importante, pois transfere a função da família. Porque a família ela tem que ter um papel importante. Ela também tem que fazer parte desse contexto. Então, em que momento eu posso chamar? Só em reunião? Não, a gente acha que família só vem em reunião. Não. Eu posso chamar em conversas individuais, em reflexões, em dia da família, oferecendo N atividades diferenciadas para essa família dentro da escola. O que o professor e a família, o que a escola espera da família? Bem, no final de tudo isso, o que o professor deseja? Ele deseja que os filhos, que as crianças, passam a levar a escola de um modo mais sério, passam a ter responsabilidades, passam a respeitar a escola, passa a entender que a escola ele vai aprender e que na casa vai reforçar algumas coisas. Ele reforça o papel que a escola tem e reforça o papel que a casa tem, a família tem. Bom, diagnosticando os entraves. As famílias, elas são impostos limites para entrar em questões próprias. O que acontece os limites? A família ela tem um papel importante. A gente não pode pegar e colocar a responsabilidade do fracasso, jogar para a criança. Porque a gente está vendo um diagnóstico do outro lado. O outro lado, os pais vão falar o quê? Ah, essa escola é uma porcaria. Tá? Aí a família vai se afastando cada vez mais e, com isso, a criança lá, sozinha, vendo esse link cada vez mais distante, pode ser que ela sofra um fracasso escolar, ela venha a não querer sofrer desinteresse ou ter comportamentos agressivos para chamar atenção, sobe em cima de uma mesa, apronta para chamar uma atenção. Olha, eu estou aqui, sinalizando, eu estou aqui, ok? A minha família não está olhando, mas eu estou aqui. Nós, nas escolas, a gente sente esse drama, a gente sente que tem que ter uma sintonia. Não sabemos como, mas tem que ter essa sintonia, essa parceria, é muito importante. A escola, a família e a escola, elas trabalham parceiras, elas trabalham junto. Não existe uma escola perfeita e nenhuma família perfeita. Não existe um modelo familiar melhor do que um outro modelo.
Não existe um modelo de pai e mãe que é o correto do que o outro que vão falar que não é o correto. Não, todos estão corretos. Onde a criança se sente acolhida, está correto. Tá? Então, a escola, ela tem que ser uma parceira da família. Ela tem que buscar as aflições. E concluindo, bom, é visível, né, de muitos estudos, que os alunos que mais possuem evolução na aprendizagem, uma evolução no conteúdo, nas habilidades, porque a família possui um aprendizado. Quando a família não acompanha, passa a ser um distanciamento. Quando eu digo acompanhar, não é só estar em reunião, gente. Eu mesma já falei, eu não ia em reuniões. Mas o acompanhar, criar uma rotina, criar um horário para estar vendo, isso já é um ganho. Com isso, a gente termina, vamos voltar. Tudo bem, gente? Tudo bem. No caso, maior participação dos pais, né? Eu estou com um problema aqui com a minha filha, professora. Depois que entrou a pandemia, ela participou por muito tempo online, e depois ela foi desinteressando, caso as distrações, alguns ocorridos, e aí ela fala que não gosta mais de estudar e não quer estudar online. Mas é porque esse modelo online, nem todas as crianças se adaptaram. Ela tem quantos anos? Ela já tem 10 anos, né, professora? Nem todos se adaptaram. Ela Gente, tem a um criança... problema com as distrações e a forma, porque muitas vezes uns estão entregando, ela ainda está copiando, e a não sei se criança... ela vê essa desvantagem, né? A criança é calor humano, ela gosta do contato, ela gosta de sentar com o outro, de ver. Então, esse momento atípico que a gente está vivenciando está sendo muito difícil para a criança em relação ao aprendizado. Porque ela está com o emocional, ela está longe dos amiguinhos, longe do contato, longe da professora. Ainda que você é uma privilegiada, que você tem ferramentas. A gente tem situações que os pais não têm ferramentas, não tem como ter, não tem internet, não tem acesso, não tem computador. Então, na verdade, para algumas crianças, é um ano que está difícil de aprendizado, está difícil de conteúdo. Então, não é que ela não queira, ela está se sentindo assim, que ela não está conseguindo acompanhar naquele ritmo, utilizando essa ferramenta. Procura trabalhar com ela de uma forma diferente. Assim, quando eu vejo que ela... Às vezes eu ajudo ela na leitura, né? Explica algumas coisas que ela não tem entendimento, mas é bem nesse copiar, de fazer no caderno mesmo, que aí que eu vejo que ela tem essa dificuldade, essa malicência. Eu não sei se é por preguiça, né? Porque devido a várias distrações, YouTube, aquele TikTok, né? Sempre você pega despercebido em algum outro aplicativo de celular. Mas e aí ela copia, às vezes ela não quer responder, às vezes ela faz a aula, copia, mas não responde, sabe, professora? Tipo, uma falta de interesse. É uma interação só. Não, mas tem muitas crianças que estão passando por isso. É assim, é uma interação, ela com o computador. E a criança gosta do contato do outro. Então, ela não consegue, com isso, resolver aquele conflito, resolver a aula, porque é ela com o computador. E aí, ao mesmo tempo, ela abre outras janelas, ela sai da aula, vai para um Face, vai para um outro lugar, e isso acaba dispersando a atenção dela. São as distrações mesmo. Aí, o que eu faço? Que eu vejo que ela não está conseguindo, depois eu vou pegando material um pouco mais tarde, né? Depois da aulinha dela, que ela vai participando, no meio que entra, sai, mas ela tem uma participação, aí eu tento fazer as apostilas com ela. Só que, assim, para fazer as apostilas depois, só nós duas, aí tem que ter todo um trabalho, porque eu tenho de ler, tenho de, às vezes, deduzir lá, interpretar e ajudar ela na resposta. Então, eu sinto que ela fica muito na espera, né? Daquele algo pronto. Aí, aí só que tem lição que ela mesma, já por si só, ela já pega, já faz, que ela tem um conhecimento.
que é mais fácil para ela interpretar. Então, eu tenho minhas dúvidas que é dessa questão de algumas dificuldades, mas que o que mais está atrapalhando minha filha mesmo são as distrações, igual a professora falou, que ela tem outras janelas, né, igual o YouTube, aquele Twitter, que tem bastante gente, e ela dá risada, então ela vai... acaba sendo mais atrativo do que... Mais leve, né? Mais leve ela olhar um texto lá. E a criança é muito disso, é muito atenção, é muito calor, é muito envolvimento, ela é muito intensa, as crianças. Então, ela vê um outro lado, que tem lá uma brincadeira, um joguinho, ela sai. Então, até a aula tem que estar sendo revista dessa professora aí, né? Porque, gente, dar aula no modo virtual, no modo assim, nesse contexto, é muito difícil. Quando você está no olho, é muito mais fácil. Olha só, o nosso cérebro, quando a gente vai fazer um curso, vamos só dar um outro exemplo. Quando você vai fazer um curso EAD, um curso que você tem lá, EAD é diferente desse. Esse é um modelo virtual, porque está acontecendo nesse momento. EAD não. EAD já vem gestado, ele já vem com o dia, o horário da atividade, perdeu, já era, bem gestado. Quando a gente pensa em fazer um curso EAD, ou de extensão, ou de pós, ou qualquer... O seu cérebro já se programa. Você já sabe que você vai ter que estar disponível naquele dia, naquele horário, para fazer as atividades. Ok? Então, a gente programa o cérebro. E a criança ainda não tem essa percepção de ter que se programar essa rotina. Para ela, em si, é muito difícil. Para ela, em si, é muito difícil. A rotina de ter que levantar, tomar o café, botar o uniforme e ir para a escola todo dia é diferente de uma rotina de eu sentar na frente de um computador. Para ela, está sendo muito difícil. Tá? Então, eu acho que aí você tem que ir pegando leve, trazendo ela aos poucos. Vamos parar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Conduzindo, né? Conduzindo. Acompanhando ela, fazendo as apostilas, né? No caso que ela está conseguindo interagir e acompanhando ela intermediando, né, professora? Ficar intermediando, tá? Porque realmente é um cenário que está difícil para todo mundo. Então, como a senhora falou da EAD, eu já me preparo para a aula, porque eu sei que eu falo assim, se às vezes muita coisa que eu perder, até mesmo da explicação pode me fazer falta, né? Sim. E cada um interpreta de uma forma. Opa, claro. E o professor já preparou aquele estudo, aquela apresentação, então sempre vai vir informações que vão ser o OP, né? Como eu falo. Então, eu sempre fico preparada. Só que esse tempo agora, eu estou tomando 2 tipos de medicamento que é para controlar a ansiedade, que eu pedi para o meu clínico geral que eu queria parar de fumar, e aí ele falou que eu tinha que trabalhar a ansiedade, a psicóloga também, né? Então, eu estou parecendo um vegetal humano. Tem muitas vezes que eu consigo, que tem muita concordância do que eu falo, e às vezes não. E eu tenho dificuldade também na escrita, por causa dos remédios, que às vezes é muito forte, às vezes eu estou participando. Enquanto as pessoas estão falando no avião, eu estou no ar ainda. O que você está tomando? Rivotril? Eu estou tomando Amitril e Retinonumeran. Eu acho que eu não estou sabendo se eu tenho letra certa. Então, não, Amitril... Eu sei. O Amitril eu tomo 6 por dia. Ele baixa um pouco a bola. Já sei. E o outro eu tomo à noite para dormir. São 2. Então, eu sinto que eu estou perdendo um pouco de espaço com as crianças na escola, né? Ai, Ellen, olha, depois a gente conversa uma outra hora. Eu acho que você... eu não sou muito favorável à medicação. Eu sou mais uma pessoa natureba. Eu acho que a gente tem que respirar, enfrentar as dificuldades de uma outra forma. Não vamos ficar aqui, senão a gente vai se prolongar e a classe inteira vai falar, nossa, virou papo individual. Mas depois, se você quiser, você me chama no Zap e a gente conversa, ok? Ô, professora, eu passei, no caso, a mesma coisa que a Ellen, né, com a minha filha. Eu também tive essa dificuldade, Ellen, com a Helena, entendeu? A Helena, ela fazia as postilhas dela,
e disfarçava, ia no celular, ficava no YouTube, nesse TikTok aí. Aí, o que eu peguei? Eu falei assim, ou você faz a lição ou eu tomo o seu celular. Ela ficava olhando para mim, tá bom. Aí ela fazia um pouquinho, aí daqui a pouco eu pegava no pulo do gato no celular, professora. Assim que eu fiz, eu tomo o celular. Aí Bem assim, falei para ela, você vai sentar comigo agora, acompanhar a aula junto comigo para você ver como que não é fácil. E Não ela é bem me assim mesmo. acompanhando. Mas é porque, como eu estou falando, o cérebro não está preparado, então ela se distrai, fica muito mais atrativo eu sair, fecho uma janela com o outro. É assim mesmo, mas, enfim, vamos trabalhar. Às vezes até a gente mesmo, né, tá fazendo uma pesquisa, um estudo, e entra no WhatsApp, aí vai ali no Face, quando você vê, você já Quem perdeu me no celular. garante, olha só, olho no olho é olho no olho. Quem me garante que todas que estão aí tá com o vídeo aberto, tá ouvindo a aula? Tem gente que abre o computador e vai fazer outra coisa. Não é? Gente, segunda-feira, na segunda aula do Júlio, eu dormi com o telefone na mão, meu Deus. Não é. É isso que eu estou falando. Porque Nem uma pergunta para mim. quem garante que qual é o impacto? Vamos continuar, gente, vamos lá. A proposta agora é uma dinâmica. Essa dinâmica eu não passei, porque eu sei que vocês estão ansiosas e vocês iam fazer antes. Não era essa a proposta da dinâmica. Eu vou lendo passo a passo e vocês vão fazendo, ok? Depois eu passo a dinâmica para vocês. Olha só, é a receita do monstrinho. Vamos fazendo, gente? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ainda não abriu, não, professora. Nós vamos fazer agora a receita de um monstrinho. Vamos de novo. Espera um pouquinho só que eu vou voltar. Gente? Vamos de novo. Cadê o monstrinho? Aqui. Não, ainda não, né? Não ficou verde. Agora abriu, professora, só que tá a página bem pequena. A página pequena? Nossa, para mim... Mas não importa, vocês vão escutar as comandas. Olha só. Eu vou falando e vocês vão fazendo. Ok? Vamos lá, entendido? Sim, professora. Sim, professora. Nós vamos fazer um monstro. Essa dinâmica chama-se receita do monstro. Vocês irão desenhar conforme a minha comanda, ok? Primeiro, façam uma cabeça redonda e grande. Mas é para desenhar aqui, professor, no caderno? Sim, é para desenhar aí no caderninho de vocês. Tá bom, peraí. Redonda e grande. Façam uma cabeça redonda e grande. Eita. Eita, a minha saiu aqui torta. Eu saí uma bola. Faz mal. Peraí. Agora deu certo. Tá. 2. Podemos ir? Sim. 2. Faça um corpo pequeno, coberto de pelos. Ai, como eu sou ruim para desenhar, meu Deus. Ô, Gui, vem desenhar aqui para avó. Sou péssimo em desenho também, mas eu aprendo. Pronto? 3. Aí, professora. Calma aí. Calma aí, professora. Vamos lá. Primeiro, uma cabeça grande e redonda. Segundo, um corpo pequeno coberto de pelos. A receita do nosso monstro. Terceiro. Prontinho. Braços compridos com mãos pequenas e garras afiadas. Braços compridos com mãos pequenas e garras afiadas. Repetindo, é a receita de um monstrinho.
Nós estamos fazendo um monstro, vocês estão desenhando no papel conforme a comanda. Primeira comanda, uma cabeça redonda e grande. Segunda, um corpo pequeno coberto de pelos. Terceiro, nós estamos no terceiro passo. Com braços compridos, com mãos pequenas e garras afiadas. Ok? Podemos prosseguir? Sim, professora. Pode 4, ser. pernas curtas. Ok. Ok? Deixa eu levantar ele. Só um minuto para levantar a minha receita. Eita, agora ele diminuiu. Pernas curtas. Vamos lá. Pés grandes e arredondados. Seis, olho no meio da testa. Sete, orelhas pontiagudas. Parece um cachorro meu. Tô rindo com o meu também. Vamos ver. Depois eu quero ver. 8, nariz com narinas quadradas. E 9, por fim, boca grande e dentes afiados. Todo mundo concluiu? Agora eu quero que vocês mostrem o desenho. Vamos olhar o de cada um. Abrem a tela, por gentileza, abram a tela e mostrem o desenho de vocês. Para depois a gente... Quando abre a tela, todo mundo consegue ver? Por exemplo, se eu abrir da Fernanda, todo mundo consegue ver. Então, põe aí na sua tela, por favor. Fernanda, não dá para ver. Ixi, meu computador está ruim, vou ter que ligar no celular, tá? Um pouquinho só. Pega o celular. Então, E agora? Não dá para ver. Ai, não consigo. Não consegue? Por favor, Elias. É porque eu fiz esse lápis, professora, por isso. Ah, você fez a lápis. É. Então, só se a gente colocar no Zap, vamos sair daqui e colocar no Zap, terminar a dinâmica. É melhor no Zap, professora. Aí eu mando, tá? Pode ser? Então, vamos sair daqui, vamos para o Zap, para não ficar gastando aqui e lá. E, gente, se Tá eu bom. tiver sem acesso, que o meu celular não está no computador, eu ligo para alguém aí, dá um sou help na internet para mim. Tá ok? Vamos lá para o Zap. Ok, professora. Então, ó, estou fechando a reunião para a gente ir lá ver os desenhos. Ok. Ok, tchau, professor.